Bonsoir! Você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN aqui em Montreal, Igreja Reformada Luz para Nações, que tem como propósito principal conhecer e falar mais da mesma Escritura, das mesmas doutrinas e do mesmo Jesus. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. Hoje, excepcionalmente, o programa está sendo gravado, mas a partir de amanhã, quarta-feira, nós estaremos juntos aqui ao vivo para dialogarmos, para interagirmos juntos e meditarmos mais na palavra de Deus. Bom, você bem sabe que o Mais do Mesmo, ele é um programa quase sempre ao vivo, né? Hoje, como tenho falado aqui, ele está sendo gravado e ele é direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, da Igreja Reformada Luz para Nações. Mas se você não congrega conosco e não faz parte da nossa igreja, você é mais do que bem-vindo. Você está convidado para participar conosco aqui, neste momento, das 18 de terça-feira à sexta-feira, das 18h02 aqui no horário de Montreal, no Canadá, e das 20h02 aí no horário de Brasília. Às 18h02, para que a gente possa sempre lembrar das palavras do salmista, que está lá no Salmo 18, no versículo 2, que ele diz: "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção." Antes de entrar diretamente no assunto, para que nós possamos meditar, eu queria fazer algumas perguntas a você. Veja bem, você tem esquecido fácil das coisas? Você tem frequentemente esquecido de Deus? Você tem buscado uma vida diária com Deus? Sim ou não? Ou somente você tem buscado essa vida aos domingos, no momento do culto, que nós estamos ali reunidos durante 1 hora e meia, 2 horas? Quantas vezes por dia você se lembra de Deus? Frequentemente você tem orado, falado com Deus? O porquê essas perguntas para que a gente possa começar a meditar sobre o assunto? Se você bem observou o nosso encarte, inclusive eu quero até agradecer a nossa irmã Kátia, que está no Brasil, cuidando lá do seu pai, tendo todo o cuidado e trazendo para nós da melhor qualidade o nosso encarte, e muito bem feito o nosso encarte, falando sobre a amnésia espiritual, que é o tema desta semana, que nós vamos aqui refletir, que nós vamos meditar dentro das Escrituras. Então, essa pergunta é necessária que nós venhamos a fazer a nós mesmos, se temos realmente lembrado de Deus, se nós temos uma vida diária com Deus, se nós realmente buscamos a Deus e não venhamos a esquecer de Deus nos momentos difíceis, momentos mais problemáticos ou mesmo também nos momentos mais alegres da nossa vida. Uma das declarações que se encontram frequentemente na Bíblia, ao descrever a história do povo de Israel, é a sua relação com Deus. E o próprio Moisés, ele diz em Deuteronômio, no capítulo 8, que é um dos textos que nós vamos estudar e vamos meditar sobre ele, dizendo o seguinte ao povo: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus. O problema é que a amnésia ela é considerada a perda ou a debilidade notável da memória. Quando isso acontece, nós esquecemos dos acontecimentos, nós esquecemos das informações e mesmo das experiências que nós adquirimos ao longo da nossa vida, ao longo do tempo. Quando nós enfrentamos mudanças drásticas, crises, momentos difíceis da nossa vida, esta situação nos fazem experimentar um pouco a nossa força espiritual, o que nós temos mais forte dentro de nós espiritualmente. O problema, sabe o que é? É quando essas mudanças chegam e nós esquecemos de quem Deus é e do que Ele fez durante toda a nossa caminhada em relação a nós. Aí a gente pode fazer que venhamos a perder o rumo, o controle de toda a situação. A amnésia espiritual, ela gera sim obstáculo em nosso crescimento e na procura do próprio Deus. Quando nós desperdiçamos a nossa esperança e nos desesperamos pela dureza das circunstâncias, nós esquecemos dos propósitos eternos de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Você sabia que a amnésia espiritual, ela pode nos conduzir à apostasia espiritual? É, meus irmãos. A amnésia espiritual, ela pode nos conduzir sim a uma apostasia espiritual. Por causa da amnésia espiritual, a desobediência do povo de Israel permitiu que este povo fossem dominado pelas outras nações, fossem capturado pelas outras nações. Ao esquecer o que Deus havia feito por eles, o povo de Israel, eles buscaram outros deuses. Eles se apartaram de Deus e o seu pecado foi quem o escravizou. Por causa da desobediência, do esquecimento de quem verdadeiramente Deus é, o povo se deixou levar, idolatrando outros deuses, e em consequência disso, por causa dessa amnésia espiritual em relação ao próprio Deus, esse povo começou a adorar outros deuses e foi submetido e escravizado por outras nações, né? E isso que o conduziu, além da amnésia, foi o seu próprio pecado em esquecer e não idolatrar o Deus verdadeiro. E é dentro dessa perspectiva sobre a questão da amnésia espiritual que eu queria meditar com você esta semana. Eu destaquei aqui 2 aspectos para identificar a causa e a consequência da amnésia espiritual em nós que somos cristãos. E já chegando no fim aqui desta semana, dessa meditação que nós vamos ter, nós iremos apresentar 2 pontos que nos dará a possibilidade de buscar esta cura para a amnésia espiritual, para esta amnésia que eu aqui intitulo como a amnésia espiritual. Então, eu gostaria de encorajar a você a não perder, meu irmão, esta semana de reflexão e perseverar comigo aqui até o fim. Vamos iniciar o primeiro aspecto, falando sobre a questão da amnésia espiritual. A amnésia espiritual, ela é detectada quando, primeiro aspecto, nós paramos de nos beneficiar das ações passadas de Deus em nossa vida. Ou seja, a amnésia espiritual, ela é detectada quando nós paramos de nos beneficiar das ações passadas de Deus em nossas vidas. E aqui eu queria ler um texto com você que está em Deuteronômio, no capítulo 8, do verso 2 até o 5. E nós vamos meditar hoje sobre isso. Veja o que diz Deuteronômio. Eu vou ler aqui no meu ecrã. Ele diz: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E aí Moisés continua: assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E aí Moisés diz: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Neste contexto aqui que nós acabamos de ler, todo o povo estava na planície de Moabe. Eles estavam se preparando para atravessar. Eles já estavam vendo a Terra Santa do outro lado. Eles precisariam passar com Josué o Rio Jordão e chegar à Terra Santa. Então, Moisés, antes da sua morte, ele estava dando as instruções, as últimas instruções a este povo que iria atravessar o Rio Jordão. Eles estavam na planície de Moabe e iriam atravessar o Rio Jordão até a Terra Santa. Moisés traz à memória do povo toda a trajetória que eles fizeram desde a saída do Egito até a travessia para a Terra Santa. Observe aqui, meu irmão, que Moisés, ele lembra ao povo o propósito de Deus através de todo o processo que os israelitas vivenciaram até receber a terra por herança, que foi prometida aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus conduz o povo de Israel no deserto para humilhá-los e pô-los à prova. É isso que Moisés fala no versículo 2. Com o objetivo de quê? De conhecer as intenções do povo, se iriam obedecer
ou não os mandamentos de Deus. É como se Moisés estivesse dizendo assim: lembrem-se, lembrem-se. Deus foi gracioso com os israelitas e nós vimos durante toda a história. Ele havia sido o Deus que prometera ser, ele salvou todo o povo, ele conduziu o povo, ele protegeu o povo e ele proveu tudo para esse povo. Mas infelizmente, eles estavam correndo o risco de esquecerem tudo isso. Eles somente enxergaram o deserto, as roupas velhas e o maná. Eles não tinham os olhos para ver o Deus ou o que Deus estava fazendo mediante essas experiências que eles estavam passando no deserto. Moisés dizia assim: Deus está tentando torná-los humildes, ensiná-los, educá-los e discipliná-los. Mas o povo não entendia, o povo não tinha memória do que Deus estava trabalhando com eles. Mas eles não viam o que Deus estava fazendo. Eles estavam o quê? Indiferentes com o próprio Deus. Em vez de se animarem, de louvarem, por ter uma comunhão com o Senhor, com o Deus de Israel, eles esqueceram dos feitos que Deus tinha feito e o que estava fazendo em favor deles. Lembra na saída do Egito, sobre a Páscoa, o que Deus tinha feito com aquele povo, libertando da escravidão? Eles atravessaram o Mar Vermelho, um milagre ali foi manifesto. Todo o povo de Israel, todo o povo do Egito morreu ali afogado, através do Mar de Junco, que é chamado também. Então esse povo, eles não estavam percebendo ou eles não lembravam, tinham esquecido das maravilhas, tinham esquecido dos milagres, dos sinais, de tudo que Deus tinha feito para esse povo. E trazendo aqui para os nossos dias, dentro do nosso contexto, assim como os israelitas, meus irmãos, nós também somos atingidos com a síndrome do esquecimento. Infelizmente, a amnésia espiritual nos impede de lembrar dos benefícios que nós recebemos do Senhor. Nós esquecemos que Deus está sobre o controle de todas as coisas. Nada acontece em nossas vidas se não houver uma permissão de Deus. Nós esquecemos o que diz a palavra de Deus. Nós esquecemos da sua aliança. O nosso esquecimento, ele gera em nós uma cegueira de ver a atividade de Deus através das nossas vidas. Nós esquecemos dos passos que nos levaram a Jesus Cristo. Nós esquecemos das formas ou das diferentes formas pelas quais Deus ele tem nos ensinado, tem nos moldado, tem nos forjado. Nós esquecemos das pessoas que Deus colocou em nosso caminho e mediante as quais ele moldou a pessoa que nós somos hoje. Eu tenho aqui uma lembrança de que o nosso pastor Wallace, em uma de suas ministrações no domingo, ele falou sobre a habituidade do cristão. E o que seria isso? A habituidade do cristão. O cristão ele está totalmente habituado em viver aquela vida de igreja, em viver aquela vida de oração, em viver aquele momento de comunhão. Ele esquece, o problema é que ele esquece da importância e do privilégio de viver uma vida assim. Então, isso se torna tão comum para ele que ele deixa de valorizar aquele momento. Ele deixa de entender que aquilo que ele está vivendo, a vida em comunhão com a igreja, uma vida de oração, uma vida de crescimento, isso é tudo uma ação de Deus em nossa vida. E, infelizmente, o cristão está tão habituado que ele não lembra de Deus e ele esquece que todo esse operar não é dele próprio, mas do Senhor Deus. E aí está o nosso problema, meus irmãos. Será que ainda nós refletimos sobre a graça de Deus em nossas vidas? Será que ainda nós temos a consciência de que ser um cristão significa ser tocado pelo Deus vivo em nossas vidas, na nossa vida diária? Ou será que nós, como os israelitas que deixaram de se beneficiar dos atos do Senhor, esqueceram e aí começaram a entender que eles eram os caras, tudo que estava acontecendo e que se desenvolviam durante essa caminhada até chegar ali em Moabe para atravessar a Terra Santa, foi conquista deles mesmos e não do Senhor.
Não sejamos como os israelitas. Nós precisamos entender e não podemos deixar de nos beneficiar dos atos de Deus no passado. Nós precisamos lembrar do que Deus fez em nossas vidas. Nós precisamos entender quem éramos e quem somos hoje. E isso não é por mérito meu, não é por mérito seu, mas pelo Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração e que habita no seu coração. Uma ação plena do nosso Deus e Salvador. Assim, a gente vai terminar hoje este momento. Eu estou com o meu tempo aqui quase esgotado. A nossa meditação, nós falaremos sobre a amnésia espiritual. Hoje, nesse tempo introdutório, eu trouxe o primeiro ponto, que nós não devemos esquecer das ações de Deus na nossa vida passada. Não permita que essa amnésia espiritual atrapalhe o teu caminhar cristão, o teu relacionamento com esse Deus tão maravilhoso. Assim nós terminamos o nosso estudo de hoje, a nossa meditação de hoje, e naquilo que eu acertei, a graça sempre será de Deus. Naquilo que eu errei, a graça será minha mesmo. E amanhã nós teremos ao vivo o mais do mesmo, o mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E você que ficou até aqui conosco, eu queria deixar o abraço apertado da nossa igreja ILPN aqui em Montreal. Que Deus possa te abençoar. Até mais, meu irmão. A bientôt. À la prochaine. Até logo. Que Deus os abençoe.